Você é aquela pessoa que sempre atrasa o seu cronograma de estudos para a OAB até desanimar e parar completamente os seus estudos? Então esse vídeo é para você. Eu vou te ensinar o que você deve fazer para evitar atrasos no seu cronograma e como fazer alguns ajustes para ficar em dia caso você já tenha se enrolado, tá? Então vem comigo! Olá, que alegria ter você comigo aqui nesse canal, que é um espaço para você que quer ser aprovado na OAB e destravar sua carreira no direito de uma vez por todas, estudando para essa prova com leveza e eficiência. Então bora lá que eu separei 5 segredos para você ficar sempre em dia no seu cronograma, e o primeiro segredo é: escolha um cronograma condizente com a sua realidade. Avalie a disponibilidade de tempo que você tem por dia para estudar. Então se você só tem 3 horas de estudo por dia, não escolha um cronograma que vai exigir de você mais do que isso, para que você não fique frustrado e acabe desanimando de manter ali a constância nos estudos. Se você sabe que só tem 3 horas de estudo por dia, escolha um cronograma que exige exatamente essa carga horária de estudos por dia. Ah, Bárbara, mas como é que eu vou saber disso? Vai depender muito se você está seguindo um cronograma que você mesmo elaborou ou se você está seguindo um cronograma que alguém elaborou para você, como no caso dos cronogramas do método 5P. Lá no método 5P, por exemplo, eu já deixo claro para o aluno que os cronogramas têm cargas horárias diferentes e, a depender da disponibilidade de tempo dele, ele vai escolher o cronograma mais adequado. Então, por exemplo, cronogramas de uma preparação de curto prazo, eles vão exigir uma carga horária maior. São os cronogramas de 60 e 30 dias que vão exigir aí de 3 a 4 horas de estudo por dia para a pessoa dar conta ali das metas que eu estou propondo. Já os cronogramas de uma preparação de longo prazo, que atualmente são os cronogramas de 150 dias, 120 dias e 90 dias, vão exigir uma carga horária mais leve de estudo por dia. Então a pessoa vai precisar de mais ou menos 1 a 2 horas, a depender do ritmo de estudos dela. Mas como as metas de estudo são bem menores, a pessoa consegue dar conta com bem menos tempo do que quem deixa para a reta final, por exemplo. Então se você está montando o seu próprio cronograma, você vai ter que ver aí quanto tempo você tem até a data da prova, vai distribuir todo o conteúdo que você vai estudar nesse prazo e aí vai ver quanto tempo vai precisar para conseguir dar conta dessas metas que você estabeleceu para você mesmo. E já sabendo disso, é interessante que você coloque metas realistas no seu cronograma. Então, se você leva 1 hora para responder 10 questões e mais 1 hora para ler, sei lá, uns 10 artigos de lei seca, você vai precisar de 2 horas ali no dia, fora o tempinho que você vai reservar para corrigir os seus simulados, né? Se você fez um simulado no domingo. Então talvez você precise aí de dedicar 1 hora para correção do seu simulado, mais 1 hora para resolução de questões e mais 1 hora para leitura de lei seca. E o que der para fazer nesse tempo, você vai fazer. Ah não, Bárbara, eu tenho mais tempo, eu consigo dedicar umas 4 horas de estudo por dia e eu deixei para a reta final. Então se ajuste aí no seu tempo que você tem até a data da prova, no tempo que você tem disponível em cada dia e nas metas de estudo que você vai colocar para você mesmo. Se você for seguir um cronograma pronto, não precisa pensar em nada disso, mas é importante que você escolha o cronograma mais adequado à sua realidade para você não se frustrar no meio do caminho. O segundo segredo é não deixar que os imprevistos da sua vida se tornem regra no lugar de exceção. Todo mundo tem imprevistos, é normal, acontece com todo mundo. Mas eles não podem se tornar uma regra, eles não podem se tornar algo do seu dia a dia, porque aí não é mais um imprevisto, né? Virou uma regra, virou algo que acontece sempre com você. Então deixe para não estudar num dia em que você realmente tiver um imprevisto, algo que realmente fugiu do seu controle, um fator externo que te impeça de estudar ali naquele dia. Hoje, por exemplo, tinha uma criançada aqui na rua fazendo um barulho e eu quase que não consigo gravar. Mas eu estava aqui pronta para gravar, como se você estivesse pronto para estudar e algo aconteceu fora do seu controle que vai realmente te impedir de estudar. Graças a Deus as crianças foram brincar em outro lugar, então agora tá um silêncio aqui e eu tô correndo para aproveitar para gravar esse vídeo para você. Mas se fosse o caso de os barulhos externos estarem tão grandes que eu não conseguisse gravar, apesar de estar tudo pronto, tudo bem, eu ia reagendar minha gravação, ia fazer uma outra coisa agora, ia gravar em um outro dia, tá tudo certo. No seu estudo é a mesma coisa, então se aconteceu um imprevisto de verdade, pare, reagende, recalcule a rota. Nos próximos tópicos eu vou falar como é que você pode fazer esse recálculo de rota, mas enquanto não aconteceu um imprevisto de verdade, foi só uma preguiça, uma falta de vontade de estudar, uma indisposição, um medo talvez de fazer um simulado ou resolver questões, esse tipo de coisa não pode ser decisivo para você não estudar. Combinado? O terceiro segredo é: esteja sempre adiantado. Uma forma de driblar esses imprevistos aí que eu falei no ponto anterior é você
fazer o máximo para aproveitar o seu tempo enquanto você tem tempo. Então tem lá um cronograma, você já terminou a meta de hoje, só que você ainda está disposto, você tem tempo livre hoje, você acordou mais cedo, o seu dia está rendendo, está produtivo, então aproveita, pega a meta de estudos de amanhã e já começa a executar essa meta, porque os imprevistos eles vão acontecer e quando eles baterem na sua porta, você já vai estar adiantado. O recado que você está mandando para o seu cérebro é: estou adiantado. Esse recado é melhor do que estou atrasado, né? Isso te causa uma sensação ruim no estudo. Então faça de tudo para você estar sempre adiantado no seu cronograma. E acordar mais cedo, por exemplo, é uma coisa que vai te ajudar muito nisso. Eu tô fazendo com meu irmão aqui o desafio de acordar todo dia às 4, 5, 9 da manhã para valorizar mais o nosso tempo, para fazer o nosso dia render. E muitas vezes a gente faz coisas que a gente faria em uma semana, em 3 dias. A gente consegue adiantar muito do nosso trabalho ali para o caso de acontecerem imprevistos. E sempre acontece de alguém da família aparecer aqui para fazer uma visita e é um dia que a gente para tudo e vai dar atenção para a família. A gente pode fazer isso com a consciência limpa, porque a gente está num ritmo de acordar super cedo, de valorizar todo o tempo disponível que a gente tem, adiantar o máximo no nosso trabalho, para quando os imprevistos baterem na nossa porta, a gente está aqui, ó, tranquilinho, com a consciência limpa e pode aproveitar sem maiores problemas. E antes de eu ir para o quarto segredo para você sempre ficar em dia no seu cronograma, eu quero te convidar a se inscrever aqui nesse canal, que é um espaço para você aprender a estudar para a OAB de uma forma leve e eficiente, toda semana receber direcionamentos meus para sua aprovação. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para receber uma notificação em primeira mão sempre que eu postar um conteúdo novo por aqui. O quarto segredo, então, é usar cronogramas mais flexíveis, cronogramas que não são datados e sim tem dias lá genéricos que você pode executar na data que lhe for mais conveniente. Também é importante que esses cronogramas sejam baseados em ciclos, porque aí você entende quando começa o ciclo, quando termina, e você tem mais liberdade para fazer ajustes caso seja necessário. Bárbara, não estou entendendo nada. Calma que eu vou te explicar. Lá no método 5P, os nossos cronogramas são assim, eles não são datados, então não tem lá para a pessoa começar no dia 25 de dezembro de 2024, e aí todo mundo que quiser começar depois do dia 25 de dezembro não vai ter mais essa oportunidade. Não entrou até o dia 25 de dezembro, já era. Não, os nossos cronogramas não são assim, não são datados. Então você começa quando você quiser começar. Você só precisa ter em mente a data da prova para você não começar um cronograma de 60 dias, sendo que falta 30 dias para a prova. Então você precisa se ajustar no prazo que você tem disponível até a data da prova. Mas você pode escolher o cronograma que você quiser seguir e o primeiro dia de estudos é o dia que você decide começar. Esse tipo de cronograma vai trazer uma flexibilidade maior para você caso você precise reajustar ali a sua rotina, reajustar os seus dias, as suas metas. Caso você tenha algum imprevisto e deixe de estudar num dia, não tem problema nenhum você perder um dia de estudos. No dia seguinte é só você retomar de onde você parou. E aí é meio que uma estratégia que eu uso também para os alunos não ficarem com aquela sensação de estarem atrasados, né? Para não mandar aquele recado chato para o cérebro que eu falei de tô atrasado. É melhor você não ter isso em mente e ir seguindo o ritmo de estudos ali do cronograma, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, até o último dia do cronograma que você escolheu, seguindo de ciclo em ciclo, que eu também já vou explicar como é que funciona esse ciclo, para manter ali um ritmo de estudos e estar sempre em dia no seu cronograma. Você nunca vai estar atrasado. Perder um dia de estudos é só retomar de onde parou. E os ciclos funcionam da seguinte forma: todo ciclo no nosso cronograma começa com um simulado e termina com revisão. Então a pessoa vai fazer simulado, correção detalhada, leitura de lei seca, resolução de questões e revisão. Tem momentos específicos nos cronogramas para cada um desses pilares que eu chamo dos 5 pilares da aprovação. E aí, se a pessoa se enrolar ali nas metas que eu proponho para ela, o que ela tem que ter em mente é que ela tem que respeitar o ciclo. Então, se ela acabou de fazer um simulado, ela já sabe que a sequência do estudo dela, a próxima etapa é corrigir esse simulado. Depois, ler os artigos de lei seca que foram cobrados nesse simulado. Depois, resolver questões dos temas que foram cobrados nesse simulado. E, por último, fazer uma boa revisão de tudo. O ciclo começa com simulado e termina com revisão sempre. E aí, se ela se enrola ali nas metas de estudo específicas das matérias, ela pode fazer reajustes que eu vou ensinar no próximo tópico, respeitando sempre o ciclo. Então, ela pode deixar de estudar algumas matérias, priorizar outras, mas manter o ritmo de estudos dentro desse ciclo dos 5 pilares. Aí não tem problema nenhum, ela não vai estar atrasada, não vai estar enrolada, não vai se frustrar por estar naquela sensação de atraso, porque ela tem liberdade, ela entendeu como é que funcionam os ciclos e ela não tem nenhuma data lá no cronograma dizendo que ela tem que estudar tal coisa, tal data especificamente. Ela só tem um plano ali de 30 dias, 60 dias,
90 dias, enfim, serão X dias planejados para ela com clareza, com metas claras, mas que ela tem liberdade para fazer ajustes caso necessário. E lá no Método 5P ela tem o meu suporte. Então qualquer dúvida para fazer esses reajustes, essa pessoa pode falar comigo porque a gente faz os ajustes. Mas se você estiver seguindo o seu próprio cronograma, tenha essa liberdade. Já faça um cronograma assim, não datado e baseado em ciclos para você mesmo fazer os reajustes necessários para ficar sempre em dia. E o quinto e último segredo é: faça reajustes constantemente. Eu vou explicar agora como é que você vai fazer, Bárbara, o que eu vou priorizar caso eu me enrole, caso eu me atrase. Você precisa saber que as matérias na prova da OAB, elas são diferentes, elas têm pesos diferentes. Não peso no sentido de ponto por questão. Cada questão vale um ponto mesmo, são 80 questões e para passar você precisa acertar 40 pontos. Mas elas têm quantidade de questões diferentes. Então, ética, por exemplo, é a matéria com maior número de questões na sua prova. Cai 8 questões de ética na prova da OAB. Já a filosofia cai em só 2 questões na sua prova. Então, sabendo quantas questões de cada matéria cai na prova, você consegue entender para quais matérias você vai dar mais atenção. Eu faço a divisão dessas matérias em 2 grupos. O grupo 1, das matérias que caem mais de 4 questões na prova, e o grupo 2, das matérias que caem menos de 4 questões na prova. Na verdade, o grupo inteiro só tem matérias que caem 2 questões de cada na prova. Eu vou deixar aqui na tela essa divisão para você, faça um print ou anote aí para você ter sempre em mente esses 2 grupos de matérias para saber o que você deve priorizar. E aí o que eu recomendo caso a pessoa tenha se enrolado ali no cronograma? Ela vai cortar primeiro as matérias do grupo 2, porque são matérias que já caem menor número de questões na prova, então ela já tem que olhar para essas matérias com um olhar menos exigente, no sentido de, se eu perder um dia de estudo dessa matéria não vai ter problema, porque eu só vou perder 2 questões na prova. Bárbara, mas 2 questões às vezes fazem diferença? Fazem diferença, mas calma, essas matérias você vai ter contato quando você for fazer e corrigir os simulados. Mas no dia a dia de um estudo regular, na hora de ler artigo de lei seca, resolver questões de temas cobrados, você não vai se demorar muito ou se preocupar muito em priorizar essas matérias. Além de serem matérias de fácil compreensão de um conteúdo menor, você vai tendo contato de forma indireta com elas de alguma maneira e são matérias que você pode usar o bom senso ali para chutar certo. Inclusive tem vídeo aqui no canal que eu ensino como é que você faz chute na prova da OAB. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois. Então, se enrolou, corta as matérias do grupo 2, pelo menos por essa semana aí que você se enrolou, e prioriza ali as matérias do grupo 1. Bárbara, eu já tô priorizando as matérias do grupo 1, mas ainda assim eu me enrolei, eu atrasei o cronograma. Então você vai fazer um segundo filtro, que é o do seu desempenho. Você vai ver dessas matérias do grupo 1, que são matérias que caem maior número de questões na prova, aquelas que você está tendo um menor percentual de acertos nos simulados. Então não importa se você tenha feito 1, 2 ou 3 simulados, você vai dar uma olhada ali no seu percentual de acerto de cada uma dessas matérias e dessas matérias do grupo 1, aquelas que você estiver acertando menos questões, que você está tendo uma certa dificuldade, é porque você tem que dar mais atenção para elas. Então, por exemplo, se de ética, que cai em 8 questões na sua prova, você só tem acertado de 4 questões para baixo, sempre menos da metade, sabendo que ética é uma matéria super importante, é uma matéria até gostosinha de estudar, é uma matéria que faz sentido para o advogado ali entender a ética da sua profissão, é uma matéria tranquila de estudar, então gasta tempo em priorizar essa matéria, em estudar essa matéria, em compreender ali o que está te fazendo travar, para você começar realmente a destravar nessa matéria e sentir que você está saindo daquele platô de acertos baixos nessas matérias. Você vai ver que isso vai fazer uma enorme diferença para você conseguir acertar mais de 40 pontos, tanto nos seus simulados quanto no dia da prova. E fazendo isso, você vai conseguir ficar em dia no seu cronograma caso tenha se enrolado e faça de tudo para você ficar em dia a partir de agora e não se enrolar mais. Se você mantiver a constância, você vai conseguir ficar sempre em dia no seu cronograma, mesmo fazendo ajustes, e as suas chances de ser aprovado serão bem maiores. Recapitulando, 5 segredos para você ficar sempre em dia no seu cronograma de estudos para a OAB são: 1. Siga um cronograma condizente com a sua realidade. 2. Não deixe que os imprevistos se tornem regra no lugar de exceção. 3. Esteja sempre adiantado. 4. Use cronogramas mais flexíveis. 5. Faça reajustes constantemente. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like e comenta aqui para eu saber. Você é o tipo de pessoa que sempre cumpre o cronograma certinho ou você dá aquelas enroladas e se atrasa com frequência? Para você se inscrever aqui no canal é só tocar aqui na minha foto e lembra de assistir esse vídeo aqui que também vai te interessar bastante.